Para fazer um bom café, meu bem, como se faz lá no Brasil? Precisa ter um bom café, meu bem, como se tem lá no Brasil. Uma pontinha vermelha que as moças colocam no pé, e quando é bem torradinho, fica pretinho, cheiroso, como ele é lá no Brasil. Como ele é lá no Brasil. Para fazer um bom café, meu bem, como se faz lá no Brasil? Precisa pôr tudo a ferver também, como se põe lá no Brasil. Tem de ser forte como o bem que a gente tem pelo Brasil. Tem de ser doce como o amor que a gente tem pelo Brasil. Você, seu moço estrangeiro, só põe açúcar se quer. Olha aí, falando do Pretinho Básico, bom e velho café. Não é meu 7º ano? Seguinte, comecei a falar do café porque a história do centro, ai meu Deus do céu, do Sudeste, ela vai, né, perpassar por várias produções. E o café é uma delas que impulsiona essa industrialização, impulsiona essa urbanização, vai impulsionar toda essa questão no Sudeste, certo? Saímos do Nordeste nos capítulos anteriores, que vinham o quê? Da produção da cana-de-açúcar. Então aqui tava bombando, né? Porque éramos colônias de exploração. Então a cana-de-açúcar era bom por aqui e tal. Quando caiu essa produção, quando o nosso açúcar não tinha mais como fazer concorrência com outros produtores, né? Aí era a descoberta das minas e isso aconteceu que a mudança, né, da capital do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro. E o café também aparece aí depois como um grande, movendo grandes lucros e promovendo essa industrialização. A história dos barões do café lá em São Paulo é muito forte, apesar de lembrarem que na aula passada eu falei que não há remanescente desses casarões, né, só existe um. Então a história meio que, né, física desapareceu, mas sabemos, né, pela oralidade, por documentos, dessa questão dos barões do café. Eu fui procurar, sabe, café. Eu gosto demais de café, mas a gente não sabe a origem, né? Gente, essa origem do café data aí do século XVI, certo? Tem toda uma linha do tempo. Estou falando a nível mundial. Foi para a Arábia, depois da Arábia foi para o Egito, depois do Egito foi para a Turquia. Mas no Brasil esse café vem chegando aí pelo século XIV, certo? Ele veio chegando aí com essa questão de café, do hábito da plantação de café. E vocês sabem que eu mantenho em casa aqui uma pequena biblioteca. E eu tenho esse livro aqui, ó, O Brasil Rural. E eu vi uma seção aqui que vem falando sobre o café. Assim, é só uma fotografia pura e simples, que é na seção trabalho, que é extração, agricultura e transporte. Isso aqui é uma coletânea de fotografias, certo? E nessa parte aqui fala da questão do trabalho. Eu quero mostrar para vocês uma fotografia, ó, de uma trabalhadora do café. Ela está aí, ó, fazendo a colheita do café. Saca só o serviço altamente confortável, né? Olha aí a roupa, olha aí o sombreiro que ela usa para se proteger do sol, certo? Então, quero mostrar para vocês esse material, certo? Esse produto tão querido que é o bom e velho café, né? Preciosíssimo. Existem pessoas como eu que adoram café. E falando aqui, continuando falando sobre a região sudeste,
toda essa infraestrutura que foi criada lá, tanto que o capítulo Sudeste, a criação da selva de pedra. Então tem todo um perpasso por ela. Também trazendo aqui uma curiosidade, que eu não vou ficar debatendo o conteúdo que o professor vai discutir com vocês, para não ficar aquelas coisas repetitivas, certo? Espero que vocês conheçam e lembrem Charles Darwin, um naturalista muito conhecido. Gente, aos 23 anos ele veio para o Brasil, certo? Ele é remanescente do Reino Unido e ele teve sentimentos dúbios quando chegou ao Brasil, porque enquanto ele ficou maravilhado com a nossa fauna, nossa flora, ele ficou horrorizado como era que uma nação ainda vivia sob o regime de escravidão. Ele que vinha do Reino Unido e já tinha toda essa questão da libertação dos escravos. Lógico, no Reino Unido, em 1807, foi proibido o tráfico negreiro. Isso não acabou a escravidão, mas os caras já em 1807 já estavam querendo abolir, já estavam naquele processo de industrialização, trabalho assalariado, então já tinha uma outra visão sobre a escravidão. E quando ele viu que aqui no Brasil, no caso específico, ele teve mais contato com isso, no Rio de Janeiro, ele ficou horrorizado, como a nação ainda, a sua base de trabalho era a escravidão, certo? Então, Charles Darwin ficou assim horrorizado. Por que eu falei da questão da escravidão, meus amores? Porque passa isso também pela história do Sudeste, certo? Veio a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro, assim, falando em questões, em processos históricos, e que através da história a gente estuda a geografia, como sempre digo, matérias afins, estão ali sempre próximas. A questão do café, ou a questão da escravidão, meus amores, é o seguinte, não é um processo, né, no estalar de dedos. Foi toda uma preparação, N leis foram criadas até chegar realmente a Lei Áurea, certo? Mas o Brasil estava sofrendo aquela pressão da Inglaterra. Bora, libera, não é assim. Mas a Inglaterra não estava querendo essa libertação dos escravos, não por achar uma desumanidade, mas sim por querer um mercado consumidor. O escravo não era consumidor, afinal de contas ele tinha com que pagar. Não, então a Inglaterra estava cheia de produtos e queria se livrar desses produtos e queria mercado consumidor. Certo, meus queridos? Então, estudando isso aí, você vai estudar a economia da época. Então, tia, mas isso é tão história. Mas através disso você vai estudar a economia, as transformações físicas que aquele espaço começa a sofrer. Porque começa a ter aquela mola que move o mundo, o dinheiro, né? A mola física, digamos assim, que move o mundo. Então, começa a ocorrer também as transformações ali pelaquela área. Aí chega enfim, a abolição da escravidão. Opa! Então, já teve que mudar o modo de produção, teve a questão da migração, né, para o trabalho assalariado nas lavouras de café. Então, houve a chegada de italianos, japoneses, enfim, por isso que o Brasil foi se miscigenando ainda mais, se misturando ainda mais, certo? E hoje contamos com colônias de vários povos dentro do território brasileiro, certo, meus amores? Por favor, vou ficando por aqui, mas por favor, acompanhe a aula com o material em mãos, certo? Para vocês terem uma compreensão do que eu falo, porque às vezes eu percebo que pode estar acontecendo o seguinte, eu estou aqui trazendo curiosidades, trazendo N coisas, mas se vocês não tiverem com o material, não vai fazer sentido. Vocês vão olhar para essa aula, a tia Kelly botou tal música, a tia Kelly mostrou tal foto. Só com o meu vídeo, vocês não vão ter a compreensão. Vocês têm que estar com o material em mãos, tá, meus queridos? Então, até a próxima. Por favor, realizem as atividades e me enviem, tá? Beijão e tchau, tchau.